Fala aí galera, aqui quem fala é Carlos, estamos aí para mais uma videoaula do nosso curso de Blender. Hoje nós vamos estar dando uma olhada no Blender na versão 2.8, então nós vamos fazer a primeira impressão do teste beta. Agora sem muita enrolação, deixa eu abrir aqui o meu Blender. Então pessoal, logo assim que a gente abre o Blender na versão 2.8, a gente já consegue ver bastante mudança. Reparem que não está muito diferente do Blender 2.70, mas com a posição diferente. Logo assim que a gente começa, aqui ele pergunta, ó, no splash aqui do Blender 2.8, ele já pergunta aqui para mim, ó, já me permite fazer uma pequena configuração, ó. Ele me pergunta aqui os atalhos. Eu posso escolher a versão do Blender ou a versão do Blender 2.7x, tá vendo? Então ele me permite escolher qual deles eu quero usar, tá vendo? Então isso é bem interessante. Eu vou colocar aqui, ó, vou botar o Blender 2.7x, que ele vai carregar alguns scripts. E ele me permite selecionar com que botão eu vou selecionar as coisas, tá? Eu posso escolher entre o botão esquerdo ou o botão direito logo de cara. Eu vou deixar no direito, tá gente? Que eu já acostumei com o botão direito para selecionar os arquivos. E aqui no tema ele me permite escolher a cor preta ou a cor branca. Deixa eu ver a cor branca como é que fica. Ficou um pouco estranho, não vou mentir para você não, tá parecendo uma coisa, não me atraiu muito não. Eu acho que o preto, eu acho que ficaria melhor. Uma observação gente, eu não sei quanto tempo vai demorar este vídeo, tá? Eu queria ver se eu consigo ver as primeiras impressões da interface. Então eu vou selecionar aqui, ó, o Blender 2.7. Aí pergunta aqui, ó, próximo, e aqui ele já abre a base, né? As informações gerais que a gente sempre teve aqui no Blender, vídeos, tá? Efeitos, o site do Blender, tá? Então já tem o que sempre teve mesmo. Aqui abrir, última seção, tem aqui uma opção para você doar algum valor para a equipe que desenvolve, tá? Então vamos começar a nossa análise. Então logo que eu de cara ele assusta um pouco, porque está completamente diferente do que eu estou acostumado. Eu uso a versão 2.70. Então aqui, eu reparo que temos aqui, ó, o arquivo File, opção de novo, abrir, recuperar a seção, salvar, copiar. São basicamente as mesmas opções. Ó, carregar configurações de fábrica, importar, link, append. Tá vendo? Eles alembic.abc. Eu nunca vi esse arquivo aqui, mas parece que aumentou algumas opções. Essa daqui essa .abc eu nunca vi, né? Wavefront, bem legal, bem legal. Exportar, tá vendo? Então é basicamente a mesma configuração, não mudou nada. Aqui a gente tem a aba do Edit, tem aqui as opções, né, de refazer, Ctrl Z, Ctrl Shift Z para voltar ao último. É basicamente as mesmas opções. Porém, repare que a preferência, ele saiu daqui, ó, do File, era a preferência de usuário, saiu daqui e veio para a aba Edit. Vamos ver o que tem aqui na aba Edit. É a aba de configuração do base, né? Então aqui a gente tem a interface, com as configurações aqui da interface. Eu não vou me aprofundar muito em cada configuração, senão o vídeo vai ficar gigante, tá gente? É só para mim poder, pra gente iniciante, que é a primeira vez que eu estou vendo o Blender 2.8, eu não vi nenhuma versão anterior, nenhuma dos testes, eu não acompanhei, eu deixei para ver com minhas próprias mãos, tá gente? Então todo o conteúdo de Blender 2.8 eu evitei olhar, tá? Eu evitei para mim poder ter a minha primeira impressão realmente, tá? Então eu não tenho a mínima ideia do que tem por aqui, tá? Então eu me abstinei de ver todo o conteúdo para eu poder ter minhas próprias impressões. Então aqui eu tenho interface, os temas, viewport, as luzes, as edições, animações, add-ons. Nos add-ons ele parece que não mudou muita coisa, né? Tem aqui 3D, temos aqui, ó, várias, sempre ele vem com alguns habilitados. Deixa eu procurar aqui alguns add-ons que eu gosto de usar, que no caso é o Screencast Case. Não tem o Screencast Case. Bom gente, isso não é um problema. Eu não sei se futuramente vai poder adicionar esse Screencast, certo?
Eu gosto por uma questão de didática, né? Como eu uso e para novos alunos, novas pessoas no mundo do Blender, eu gosto de mostrar todos os botões que eu estou apertando. Nessa versão até o momento não tem o Screencast Case, tá? Então nesse ponto já me desapontou um pouco, porque eu gosto muito dessa ferramenta, Screencast Case. Aqui a gente tem o curvo IRV, a simplificação da curva. Deixa eu marcar aqui, já que eu já vou deixar marcado. Eu vou estar fazendo alguns testes. Eu vou procurar aqui também o rig. Aqui o Rigify. Tem o Rigify aqui também, vou marcar Rigify e vou botar também a ferramenta Loop Tools. Aqui Mesh Loop Tools. E vou procurar aqui, vou botar mais uma Mesh TinyCAD Mesh Tools. Nossa, aqui eu não conheço. Tá, então vou deixar aqui por enquanto e vou deixar só esses 3 marcados. Mas ainda tem a opção de testar, tá vendo? A opção de instalar de fora, tá vendo? Eu posso instalar uma End-on de fora. Então eu vou salvar essa preferência por enquanto, vou deixar salvo. Input, navegação, já vem com a opção Turntable marcada. Essa aqui, pessoal, essa Turntable é uma orientação, tá? Onde você mantém a orientação sobre o objeto, ou a Trackball, que é uma orientação global, tá? Eu costumo deixar sempre Turntable, porque para mim eu acho melhor. Keymapa, sistema. Aqui no sistema tem o CUDA, OpenGL. Eu não devo ter alguma GPU que seja compatível, tá, gente? Cycles Render, tá vendo? Meu PC é fraco, então não aguenta essa tecnologia CUDA. Infelizmente, eu preciso de um computador novo. Salvar e carregar. Eu não estou vendo aqui idiomas, pessoal. Não sei se você consegue botar em português. Eu acho que ainda não tem tradução. Essa beta aqui não tem a tradução para o português. Eu vou salvar essa preferência e vou salvar. Aqui, achei. Salvo Startup File, que é para abrir sempre o padrão desse jeito que eu configurei aqui. De cara, consigo ver que ele manteve as abas, porém de uma forma diferente. No Blender 2.7 até o 7.9 as abas eram aqui na lateral, tá? Então aqui na lateral eu tenho algumas informações, caixa de seleção, cursor, transformação, movimentação, rotação, escalonamento, né? Anotação, acho que permite ativar algum tipo de anotação e mesura. O meu inglês não é 100%, pessoal, então eu não consigo traduzir todas as palavras, tá? Aqui no novo, adicionar, subtrair, diferença, interseção, aqui window, janela. Basicamente, aqui nessa parte aqui do base do programa aqui, essas 4 janelas permaneceu igual aparentemente. Eles adotaram um sistema de layout aqui, na parte superior. Tá vendo? Eu tô vendo aqui já elas separadinhas aqui, de um certo ponto facilita, né? Eu gosto de ter as ferramentas assim, onde eu posso selecionar aquilo que eu preciso, tá vendo? Aqui no lado direito ele manteve as informações do projeto, né? Coleção de cena, tem aqui uma câmera, um cubo e uma luz. Aí aqui me permitiu fazer algumas transformações, algumas edições. Parece que é a parte do soft palette que veio para cá, esse cantinho aqui, é isso mesmo, ativar um workshop, página de renderização. Antes ela era aqui, lateralmente. Quando eu clico aqui, ele mostra para mim algumas configurações, algumas opções que eu posso modificar. São o tipo de visão, o tipo de janela, na verdade, especificamente, né? Então eu tenho aqui render, saída, tá vendo? Layers, modificadores, continua o mesmo símbolo, objeto, data, material, basicamente as mesmas coisas, porém, partículas e física. Basicamente as mesmas opções, só que nessa pequena janela aqui, lateralmente, né? Que quando eu clicar alguma opção, ele vai me dar uma série de modificações que me permite fazer alguma alteração. Aparentemente são os mesmos modificadores, porém o desenho está melhorzinho, está mais visível de ver, que você já tem uma breve, vou ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês, tá vendo? Você já tem uma breve visão do que vai acontecer quando você utilizar esses modificadores aqui, Esse aqui eu achei bem legal, tá mais visível, então isso ajuda, a armatura, que é o bonequinho, e a parte de simulação da física, Achei bem legal os detalhes estarem mais vivos.
Então aqui no layout eu tenho layout, modelagem. Quando eu clico na aba de modelagem, ele já abriu aqui para mim no modo de edição. Então a movimentação com o scroll do mouse continua igual, tá? Se você apertar a bolinha do mouse e girar o mouse, ele rotaciona, ó, o zoom para fora, o zoom para dentro. Se não me falha a memória, quando você dava... não, tá igual. Quando você aperta o scroll para frente, ele dá zoom mais, scroll para trás, ele dá o zoom menos, tá, gente? Então deixa eu testar aqui, ó, nessa opção já tem me dado na caixa de seleção. Eu tenho o cursor, transformação, movimentação, rotação, anotação. Aqui ele me permite adicionar um cubo, extrudar uma região, inserir faces, o bevel. Pô, achei bem interessante ele botar o bevel aqui já na parte, a loop cuts, a ferramenta de knife aqui, ó, de cortes. Muita gente tem dificuldade em decorar os atalhos, né, do Blender, e isso aqui facilita muito, ó, spin, ó. Gostei muito, smooth, tá vendo? Então isso aqui eu achei bem interessante, eles deixarem aqui visível para quem não decorou os atalhos, tá? Então deixa eu só testar algumas teclas base que eu gosto. A letra A, ela seleciona tudo ainda, ó, o botão direito eu seleciono os vértices. Talvez vocês ouçam barulho do meu mouse, que meu mouse é duro, eu comprei um mouse meio Xing Ling aí, então esse scroll dele é bem duro. Quando eu selecionar um vértice e apertar o G para mover, ó, ele moveu, ó. Ele moveu. Se eu pressionar L, ó, ele continua selecionando, ó. Eu seleciono um vértice, pressiono L, ele seleciona. Barra de espaço, aqui, ó. Deixa eu selecionar aqui bevel. Aqui, ó, show. Ele continua a barra de pesquisa. Deixa eu procurar aqui por mirror. Aqui, ó, transformação mirror. Ele agora me deu um atalho, ó, Ctrl M, tá? O atalho do mirror. Então deixa eu selecionar tudo. G, ó, o G continua movimentando ele, ó. Agora eu vou pressionar aqui, ó, Shift A. Aqui, ó, Shift A me permite adicionar. Deixa eu botar o macaquinho. Isso aqui eu achei legal que eles manteram os atalhos base. Tá vendo? Então quando eu rotaciono, reparem que aqui, ó, ele me dá um pequeno minimapa. Usa a preferência da viewport. Parece que aqui ele me permite clicar, ó. Já tem a ferramenta aqui de zoom, visão frontal, ortogonal, visão frontal, perspectiva. Eles manteram isso. Visão frontal, número 3, visão lateral, número 7, visão do topo, Ctrl 1. Show de bola. Eles manteram os mesmos atalhos das views, ó. Frontal 1, Ctrl 1, ele vai para a visão de trás, ó. Visão lateral, Ctrl 3, ele vai para outra visão, no caso direita ou esquerda. E o 8 ou o 2, ele me permite girar, tá vendo? Pô, legal, eles manteram. Deixa eu dar uns números aqui para vocês verem, tá vendo? Eles me permitem girar, então isso eu achei interessante. Deixa eu dar aqui um Ctrl E, deixa eu selecionar aqui, Ctrl E, Edge, Add Slide, Add Slip, show de bola. Os mesmos atalhos até o momento estão funcionando, todos eles. Então deixa eu só testar aqui o Alt e R, Alt G, ele não me permitiu rotacionar. Eu acho que eles trocaram esses atalhos, que ele permitia zerar a configuração. Então deixa eu botar aqui um Shift S. Agora ele abre esse menu aqui pequeno, tá vendo? Deixa eu clicar aqui fora, Shift S. Deixa eu botar mais aqui no meio aqui, ó. Shift S. Aqui, ó, seleção para o cursor, seleção para o ponto ativo, seleção para a grade, cursor para o objeto ativo, cursor para a seleção, cursor para a origem e cursor e seleção para o cursor. Tá, deixa eu escolher essa aqui. Seleção não veio. Aqui, ó. Mas ele mantém, ó, Keep Offset, ó. Então eu vou fazer o que, ó? Vou botar aqui cursor para o objeto selecionado, ó. O cursor veio para o ponto selecionado. O que eu não estou vendo aqui, gente, é a proporção, ativação da proporção. Deixa eu tentar esse RIP região aqui. Ó, parece que está duplicado. Tá duplicado. Deixa eu selecionar tudo. Vou pressionar aqui um W. Ó, remover doubles, ó. Ele vai remover pontos duplicados. Então, basicamente manteve as mesmas ferramentas, ó. A parte legal foi que eles... Deixa eu ver essa anotação, o que ela faz, ó.
ela basicamente pinta. Basicamente, se eu clicar com o botão direito nela, ela me permite fazer algumas modificações. Tá vendo? Ficou legal. Ficou legal. Aparentemente é para pintar, mas eu ainda não sei para que serve essa ferramenta aí. Vou voltar aqui para a seleção. Deixa eu selecionar aqui, ó. Basicamente é isso mesmo, ó. Ele pintou no meu ambiente 3D, né? Então aqui eu vou nossa seleção aqui, ó, transformar. Quando eu clicar aqui no transformar, o X ainda deleta. Essa parte aqui do pente aqui eu não sei como tirar essa parte aqui de seleção, não. Vou clicar aqui, ó, um novo projeto geral. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou aqui na aba de Sculpt. Quando eu entro na aba de Sculpt, ele basicamente transformou mesmo, ó, todos os atalhos, ó, tá vendo? Aqui do lado, ó, Smooth, e aqui me permite selecionar o brush, ó, o pincel, né? Com basicamente as mesmas opções, ó. O radius, aqui no caso está com 50 pixels, deixa eu botar uns 20, diminuiu. A força eu vou deixar com o máximo e vou tentar ver aqui o que faz essas ferramentas aqui do Sculpt, ó. Com os brushes, algum deles vai me permitir fazer algumas brincadeirinhas. Essa aqui, ela, tá vendo? Tá dando uma pequena ondulada, inflar, tá vendo? É basicamente os mesmos modificadores. Lembrando que esse objeto ele não está bem dividido, né? Então eu vou dividir ele aqui algumas vezes, vou botar umas 10 vezes. Ele não deixou. Deixa eu voltar aqui, W, subdividir. Quando eu subdivido, ele não me deu a opção aqui de escolher uma quantidade igual me fazia antes, porque antes, quando eu pressionava W, botava subdividir, ele abria um painel e me permitia alterar, já escolher. Parece que eles tiraram essa ordem de numeração, onde eu pressionava W para subdividir, ele me perguntava o número de vezes que eu queria dividir. Aqui ele já joga direto. Nada que seja um problema, né? Mas vamos ver agora. Ele tá, agora sim, tá vendo? Ele está bem subdividido. Então agora ele permite eu fazer alguma alteração. Então aqui, ó, cada brush, ó, ele vai me permitir criar algum tipo de efeito, ó. Eu não sou muito bom em esculpir, tá, gente? Eu não, ó, o Smooth, ó, tá vendo? O velho Smooth, esse aqui é um dos melhores que eu gosto de usar. Basicamente, se você usar ele, show de bola. Sculpt tá igual. Então agora eu vou vir aqui na parte de UV. Na parte de UV ele não mudou, só mudou lateralmente, né? Que na parte da UV ele abria antigamente 3 janelas, agora ele abriu 2. Ele mantém sempre as mesmas ferramentas. Deixa eu pressionar aqui a letra U. Ele manteve as mesmas opções, ó. Wrap, Smart UV Project, Lighting Pack, o Proporção, Esfera Proporção. Basicamente as mesmas opções. Deixa eu botar aqui, ó, Smart UV Project. Me permite escolher aqui, aqui ele já dividiu para mim. Aqui, ó, que ele me permite selecionar, ó. Deixa eu botar aqui, ó, View, Seleção, Paint, Imagem, UV, Snap, aqui, ó, New, aqui, ó, me permite, ó, abrir, ó. Antes isso aqui era no lado direito, né? Agora ele jogou aqui pro canto esquerdo em cima. Eu posso abrir um diretório do meu computador ou criar um novo. Vou criar um novo aqui, vou botar, sei lá, 1024 por 1024. Vou botar aqui paleta de cores no rosa. Vou dar OK. Ele me permitiu fazer um lado. Agora vamos ver aqui na Texture Paint. No Texture Paint, tá vendo? Ele me permite, deixa eu clicar aqui, ó, esse nome aqui. Agora que eu tenho um pincel, uma gota, pintar, soften. Esse cime aqui, pessoal, é como se ele fosse uma função de empurrar. Esse símbolo aqui era muito usado no Photoshop ou no GIMP, editores de imagem, né? Que quando você encosta na imagem, ele empurra e distorce um pouco a imagem. Abriu aqui do lado direito, certo? Aqui eu tenho os brushes para pintar. Eu posso procurar por algum deles. Overlay, textura. Basicamente as mesmas, curva, stroke. Porém ele só mudou a posição. Deixa eu botar aqui a força no raio de 20. Deixa eu só achar aqui a cor. Meu palete, eu não estou achando aqui a parte da pintura. Eu estava na parte errada. Deixa eu pintar aqui de azul. Tá pintando. Ele ainda não atribuiu aqui a imagem. Textura, overlay, view, brush. Essa parte eu ainda não me aprofundo muito, pessoal. Está um pouco confuso para mim essa parte da textura aqui. Então não vou me aprofundar muito, mas
Então basicamente as mesmas coisas. Vou criar aqui um material para ele, usar nodes. Deixa eu só dar aqui um render para a gente ver. O F12 ele ainda faz o render, só que agora ele abre uma janela do lado de fora. Ele abre uma janela para separado, não abre mais só a imagem de render, ele abre uma janela separada. Não sei se talvez eles vão mexer nisso. Vamos partir para a próxima. No shading tá um pouco pesado, pessoal. Ele já jogou para mim aqui um shading. Eu não tô achando aqui. Renderizar, pessoal. Vamos na parte do renderizar para ser mais interessante. Deixa eu fechar aqui essa imagem. No renderizar, aqui ó, ele abriu a janela do render e permite aqui fazer algumas modificações. Permite pintar. Interessante isso aqui. Isso aqui antigamente era na parte lá da pintura, né? Agora ele está nessa janelinha aqui. E aqui do lado, ó, na parte do render, eu tenho aqui ó, a Render Engine. Eu tenho o Eevee, né? O Workbench e os Cycles. Deixa eu ver aqui o Cycle. Deixa eu voltar para a aba do modelagem. Deixa eu fazer um render para ver. Gente, o Cycles ele parece que ainda continua pesado. Tá um pouquinho pesado, né? Mas ele sempre foi. Acho que ele volta. Vou voltar aqui na aba do renderizador. Vou escolher aqui, ó. O bom é que aqui no Cycles, quando eu coloco, ele já pergunta, ó. Ele está dizendo que tem suporte para algum, tá experimental ainda, né? Algumas coisas. Aqui ele pergunta o dispositivo, ó, CPU ou GPU. Então, se você tiver uma placa de vídeo que suporta as tecnologias CUDAs ou alguma outra que ele precisa, ele já permite você escolher aqui, ó. No meu caso, como eu não tenho, eu vou escolher CPU mesmo. Basicamente, ele vai as mesmas configurações. Filme, transparência, ó. Deixa eu botar transparência. Bake, ó, Bake tá aqui, a performance, Motion Blur, basicamente as mesmas coisas, só mudou a posição, né? Vou botar aqui, vou fazer um render pra gente ver. Deixa eu voltar para a aba do objeto e vou fazer um render com os Cycles. Bom, está pesado, tá? Eu vou cortar só pra gente ver mesmo, pressionar o ESC e agora eu vou ver o Eevee. Deixa eu ver esse Workbench aqui. Isso aqui que eu desacostumei, tá vendo? Porque antes você só escolhia o modificador, você já estava na própria janela. Aqui, ó, eu tenho que escolher o modificador e voltar para a aba do objeto. Ó. Isso aqui já pode atrasar um pouco. Esse Workbench parece que é o Blender Render, né? Só que ele está com outro nome, porque ele configurou as mesmas opções. Tá vendo? Workbench, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui na parte do filme, Sky, transparência. Esse é o antigo Blender Render, só que eles mudaram o nome. A diferença de velocidade, eu já renderizou. Então o Blender Render continua. Isso é uma coisa que eu gosto muito, porque quando você quiser gerar uma imagem que tenha transparência, por exemplo, ó, agora o cubo já foi, ó. Ele renderizou o objeto. Eu gosto muito de fazer objetos assim, transparentes, para fazer banners, né? Thumbs. Então, esse recurso aqui eu gosto muito, tá? Então, particularmente, isso aqui me agradou eles terem mantido. Não sei se ainda vão manter. O negócio é você ter que ficar mudando aqui, às vezes. Vou mudar o Eevee. E repara que ele me permite fazer algumas configurações, ó, Ambient Occlusion, Blue, Deform Field. Então ele permite fazer modificações. Então, ó, vou ter que voltar para o objeto. Agora eu estou fazendo um render no Eevee. Até que não demorou tanto, tá? Não demorou muito não. E ficou interessante. Essa parte de mudar aqui, ó, tem que se acostumar com isso. Eu gostei bastante deles terem mantido o Blender Render, mesmo que com outro nome. Então isso me agrada muito. A composição, né? O editor de nodes continua a mesma coisa, ó. A composição, o scripting, a parte da programação, né? Você pode adicionar linguagem de programação, algumas coisas, ficou bem legal. Na cena, tá vendo? Eu posso adicionar novas cenas, tá vendo? Do tipo novas ou do tipo nova cena, bem legal, achei isso aqui bem legal. Vou voltar aqui para o layout do base. Aqui embaixo, ó, eu tenho a timeline. Eles manteram aqui embaixo, porém mais fininha. Deixa eu apertar aqui Alt A para ver. Sim, ó, Alt A, a animação ainda continua normal, tá? Então eles manteram basicamente os mesmos atalhos, tá bom? Então isso facilita muito você migrar para essa versão, se eles manterem os atalhos com os mesmos botões. Tá? Mesmo que algum outro mude, eu ainda achei interessante. Aqui na parte do relógio, aqui embaixo, posso escolher aqui o tipo de janela que eu vou ver. Ó.
Move Clip. Deixa eu botar aqui, ó, Move Clip. Moveu alguma coisa, mas jogou aqui para baixo. Eu não sei o que, não lembro desse Move Clip não. Timeline. Eu tô mexendo na barra de baixo. Vendo, eu posso botar aqui, ó, 3D Viewport, ou então aqui, ó, Imagem V Editor, ou Shader Editor. Vendo, eu posso composição. Vendo que ele vai me permitir fazer um leque de opções conforme eu for adicionando. Linha de saída, que ele vai mostrar o que está sendo feito na minha cena. Ficou bem, ficou até legal. Aqui eu tenho as constrantes, ó. Eles adicionaram aqui, tá vendo? Eles permitem mover as janelas normalmente, como antes. E se você clicar, deixa eu pegar aqui, ó, no meio aqui, em cima, onde está a cruzinha, e arrastar aqui, ó, ele me permite criar a janela normal, ó. É só, ó, tá vendo? Ó, eu posso criar janelas como eu quiser, tá vendo? Ó? Então isso aqui ficou legal. Isso aqui é basicamente a minha avaliação, apesar que eu gostei bastante, tá? Tá bastante fluido, tá bastante limpo a interface. Deixa eu só criar aqui um novo projeto. Então eu particularmente eu gostei dessas modificações, deles terem mantido as abas aqui, ó, tá vendo? Só que tá mais fácil de você ver. Eu particularmente eu gosto de ter atalhos, principalmente se você não decora os atalhos, tá? Não que seja uma obrigação você decorar, porém se você decorar se torna mais fácil de você fazer seus trabalhos, tá? Eles deixando esses ícones, né, facilita bastante a vida do usuário iniciante. Se eu fosse dar uma nota para o Blender 2.8, tirando uma ou outra coisa que eu não me agradou, eu daria uma nota honesta, daria uns 8 para ele, tirando alguma outra coisa que não me agradou, tá bom, gente? Como o plugin de Screencast Case, que não tem nativamente. Isso para mim que faço vídeos didáticos, isso para mim eu senti falta. Uma outra coisa que não deu certo. Então essa foi a minha avaliação. Eu não sei quanto tempo vai ter o vídeo, mas eu particularmente eu gostei bastante, porém ele está em fase beta. Tudo que a gente viu aqui hoje pode ser modificado. Uma versão de testes para a gente poder testar, ver que, tá vendo, ele não tem suporte ao português. Isso tem muitas pessoas que gostam do idioma em português. Eu já costumei usar ele em inglês, tá, gente? Então para mim se torna um pouco mais fácil, porque eu já estou acostumado a usar ele assim, tá? Então mesmo que tenha mudado a posição de algumas coisas, eu vou saber o que é, tá? Então isso para o iniciante atrapalha um pouco, não ter o idioma português, mas eu gostei bastante dele. Como ele está em fase beta, não dá pra gente manter trabalhos oficiais nele, porque, por exemplo, se você estiver fazendo um projeto para uma empresa, algum trabalho que alguém freelancer, que alguém encomendou para você, ele pode crashar, né? Ele pode dar erro, pode travar, ele pode fechar na cara. Então tá nessa fase teste, seria bom para você testar muito. Então eu não recomendo você fazer trabalhos oficiais nele. Você pode abrir ele, brincar e tudo mais. Eu tive que abrir ele no modo de compatibilidade, ele não abriu normalmente. Eu recomendo você atualizar os seus drivers e o OpenGL, tá, gente? É muito importante você atualizar os drivers da sua placa de vídeo e o OpenGL, senão você vai ter bastante dificuldade. Eu mesmo tive muita dificuldade para poder fazer isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise básica, tá? Não sou um expert em Blender, porém eu tenho bastante tempo de uso do Blender. Eu uso ele há bastante tempo, desde a versão 2.49. Então eu tenho alguma base, alguma propriedade para falar sobre ele. Não querendo me achar o bonzão, tá? Mas como eu uso ele há bastante tempo, eu creio que eu tenho alguma experiência para poder falar. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Gostaram aí do vídeo? Não gostaram? Deixa suas opiniões aí nos comentários. Um forte abraço e vejo vocês em uma próxima videoaula. Fui!